Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores e senhoras deputados e deputadas. Quero saudar também aos cidadãos e cidadãs fluminenses, aos que me colocaram nesse lugar, os mais de 40 mil eleitores e eleitoras que confiaram na minha figura para ocupar esse lugar de tamanha responsabilidade. Chego a essa casa trazendo no meu próprio corpo, na minha própria vida, não só a minha história individual, mas a história da coletividade da qual eu represento. Represento as mulheres negras que vieram antes de mim, represento aqui a resposta da minha ancestralidade, que resistiu por mais de 350 anos ao suplício, à tortura, à segregação no Estado brasileiro, cimentado por práticas racistas, cimentado no racismo institucional, nas suas relações institucionais e da prática da vida cotidiana. Chego a esse lugar não só para ser voz, chego a esse lugar para trazer comigo a população que, de fato, represento nesse lugar, para que ela ocupe essa tribuna, para que ela ocupe esse parlamento, não só nos dias em que abrimos para que essas galerias se encham, mas que elas possam propor a formulação de projetos de leis e de ações que deem o tom da nossa atuação nessa casa parlamentar. Chego a essa casa trazendo a história das mulheres negras que, na sua dororidade, como cunhou, como palavra e como conceito, Vilma Piedade, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, o sentimento de dor que só as mulheres negras, as mães, vítimas da violência frontal do Estado do Rio de Janeiro, vítima da violência do Estado, que subverte a ordem e faz com que mães sejam órfãs de seus filhos. Chego a essa casa com uma história individual e coletiva que se opõe ao pacote de maldades que alinha nas esferas de poder homens com muito poder institucional, mas sem nenhum coração, que reproduzem na sua vida cotidiana, que reproduzem no seu fazer institucional o discurso de ódio que vem permeando a sociedade brasileira já há algum tempo. Chego a essa casa com um sentimento de pertencimento, porque hoje estou parlamentar, porque nesse lugar não fazemos dele lugar de poder, lugar cativo, porque lutamos por alternância de poder, para que muitas e muitos outros homens e mulheres do povo ocupem esse lugar, para que esta casa seja de fato cada vez mais a representação da população do Estado do Rio de Janeiro, que sofre com a crise econômica e fiscal, onde 7 dos 10 desempregados aqui estão. Chego a essa casa buscando um horizonte no qual o socialismo e o sonho de um projeto de sociedade diverso, inclusivo, igualitário, onde possamos basear as nossas relações no repartir e não no acumular. Chego, nesse sentido, defendendo as bandeiras da economia solidária, movimento do qual fiz parte e que, muitas das vezes, nessa casa, lutei para que se conformasse as leis que direcionam a política e as diretrizes da economia solidária no Estado do Rio de Janeiro. Economia solidária essa que agrega mulheres da agricultura familiar, mulheres das quais, invisíveis, produzem o sustento não só dessa cidade, mas da
suas próprias famílias e contribuem para a diminuição dos efeitos da crise econômica no estado do Rio de Janeiro, que vitimizam as famílias que são, na maioria das vezes, chefiadas por mulheres. Estas mulheres que, com suas mãos, produzem o seu sustento e mudam a vida das suas comunidades. Chego a essa casa com um sentimento imenso de responsabilidade, entendendo que esse lugar, o lugar do parlamento, o lugar de fala, o lugar do poder, da autoridade instituída, nunca esteve nas mãos das mulheres que construíram esse país e que se constituem na maioria da população brasileira. Chego a esse lugar com essa responsabilidade de materializar a dor, a luta, a história de mulheres como a minha mãe, que vieram do Nordeste, que foram empregadas domésticas, operárias. Tenho a responsabilidade de todos os dias denunciar e anunciar desse lugar que não foi feito para nós, mulheres negras, faveladas, periféricas, e faço questão de marcar, de categorizar esse lugar, porque nós somos desqualificadas, desumanizadas, objetificadas, ridicularizadas. E é nesse lugar do parlamento que venho, não só com meu corpo, com minha voz, representando, como aqui bendito pela companheira que me antecedeu, a companheira Marielle Franco, que não era somente companheira de legenda e de partido, era companheira da luta, companheira da vida. Venho aqui também trazer a lembrança daqueles que produziram Brumadinho e Mariana, fruto do racismo institucional, do racismo ambiental, que permeia a relação das grandes empresas com o poder público. A sanha gananciosa por mais acumulação, o desrespeito à vida, o desrespeito ao meio ambiente, o desrespeito à própria possibilidade de vida e de existência. Chego a essa tribuna com muita emoção, com muita responsabilidade, mas com muita firmeza para dizer que o processo de inserção e de renovação, da verdadeira renovação da política institucional no Brasil, só será possível se todas as pessoas, se o conjunto da diversidade do povo brasileiro estiver de fato representado e representada nesta casa. Chego nessa casa sim, para representar os invisíveis, para dar voz aos invisíveis e às invisíveis, mas não só para dar voz, mas para estimular com ações concretas que esses e essas invisíveis, que são, e aí quero ratificar, os homens e as mulheres negras periféricos, a juventude, a população LGBTQI+, a população periférica, seja visível. Porque a nossa responsabilidade, independendo das nossas profissões ideológicas ou de fé, e de fé eu entendo muito bem, porque sou uma mulher de fé, vivo essa fé como resultado da luta pela diversidade, pela justiça social, pelo fim da desigualdade, porque é inadmissível que se tenha um discurso de renovação política, de probidade, de transparência, de ética, de moralidade,
os dias desse sistema que entrega uma política pública escassa, precária e descontinuada. Só de fato poderemos dizer que estamos fazendo ou que estamos produzindo uma nova forma de fazer política, senhores, pouquíssimos e pouquíssimas deputados e deputadas que aqui se encontram. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigada. Isso demonstra minimamente que ainda há possibilidade de respeito, de empatia, independendo das diferenças ideológicas. Só de fato poderemos produzir uma nova forma de fazer política. Uma política que afete as pessoas. Uma política que, de fato, incida sobre a vida real, sobre o dado da realidade da vida das pessoas. Quando nós nos dispusermos a ouvir aqueles e aquelas que constroem essa sociedade dia após dia. E eu estou falando da grande maioria da população do estado do Rio de Janeiro, que sofre todos os dias com a ineficácia do sistema de distribuição de água, que se dá e o que se conota numa divisão social inglória da distribuição de água no estado do Rio de Janeiro. Pessoas que, como eu, saibam o que é ficar um ano sem ter água. Um ano. Eu desafio alguém nessa casa que tenha ficado um ano sem água nessa casa. Eu gostaria que Vossa Excelência concluísse seu discurso, pois o seu Pois não, senhor presidente, já estou concluindo. Então, que possamos produzir políticas públicas, projetos de lei que deem conta do dado, da vida real e que incidam de verdade na vida dos cidadãos e das cidadãs do nosso querido estado do Rio de Janeiro, porque estamos aqui para fazer política para todos e para todas. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhores e senhoras.